cloridrato mais puro possível, que sempre impressiona os agentes da Polícia Federal pelo brilho intenso do pó. Por isso o apelido de Cabeça Branca soa tão apropriado para esse paranaense de Londrina, com cabelos grisalhos e espetados, que cedo mergulhou no contrabando de produtos paraguaios na fronteira, para tempos depois fincar laços com poderosos cartéis do tráfico nos países vizinhos. Na segunda década do século XXI, Cabeça Branca é considerado pela PF o maior barão do tráfico em atuação no Brasil, dono de um império no Paraguai. Tem pelo menos 3 fazendas em nome de laranjas no país vizinho, que somam 5,5 mil hectares e abrigam 26 mil cabeças de gado. Cabeça Branca é o que é hoje porque soube muito bem escolher seus parceiros no comércio atacadista de cocaína. Por anos, o principal deles foi um careca gorducho, com bigode APC Farias e nariz protuberante a denunciar a origem árabe. Jorge Rafaat Toumani, o Saddam, sempre foi conhecido e respeitado na combalida fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro, separadas apenas por uma avenida. Empresário, dono de uma loja de materiais de construção e outra de pneus, uma em cada cidade. Saddam fez fama e fortuna com o contrabando de café do Paraguai para o Brasil nos anos 1980. Em 1986, o Rei da Fronteira, ou Padrinho, foi indiciado por contrabando e corrupção ativa. Absolvido, seria indiciado novamente por contrabando no ano seguinte. Dessa vez, a punição prescreveu. Novo revés viria em 1994, ao ser preso em flagrante no interior de Alagoas com um pesado arsenal, 11 revólveres, 35 pistolas, 4 espingardas, 4 fuzis, 3 submetralhadoras e 75 caixas de munições, vindo do Paraguai com destino a traficantes do polígono da maconha no Nordeste. Acabou absolvido pela Justiça, que considerou ilegais os grampos telefônicos da polícia. Não demorou para que Saddam usasse sua expertise para traficar cocaína. Esse conhecimento passou a ser compartilhado com Cabeça Branca no início de 1999, quando ambos se reuniram em Ponta Porã e firmaram sociedade no tráfico. Notícias da recém-formada Cabeça Branca, S.A. se espalhariam pela fronteira, até chegar à delegacia da PF, em Ponta Porã. Mas faltava achar a ponta do novelo dos negócios da dupla. Em uma tarde de terça-feira ensolarada, dia 13 de abril de 1999, agentes da PF decididos a encontrar esses fios soltos do esquema, abordaram um jipe que saía de uma das casas de Saddam em Ponta Porã. Os policiais viram o próprio Jorge Rafaat abrir o portão eletrônico para a saída do veículo. Dentro, um colombiano e um brasileiro, e no porta-malas, fita crepe, bacia, peneira, lanternas, papel celofane e lona preta. Os policiais sabiam que cada um daqueles materiais tinha função bem definida em laboratórios de refino de cocaína, tanto para processar a droga quanto para embalá-la. Aos agentes, o colombiano disse trabalhar em uma fazenda de Saddam, mas não informou onde a propriedade se localizava. Tempos depois, o homem seria morto na Colômbia ao ter o avião que pilotava, abarrotado de cocaína, abatido pelo exército em pleno ar. O próprio Saddam foi à delegacia da PF, e na tentativa de liberar o jipe, admitiu que o veículo era dele. O veículo continuou na delegacia, mas as provas contra o coronel da fronteira eram frágeis demais. Faltava aos agentes localizar a fazenda laboratório de Saddam. Passado mais de um ano do episódio do jipe, os policiais não conseguiam avançar nas investigações. Mas o moreno de cabelos desgrenhados, fala acelerada, mudaria o rumo da história. Em uma manhã de junho de 2000, ele entrou na delegacia em Ponta Porã. Queria uma reunião com o delegado Lázaro Moreira da Silva, que investigava Saddam. O que tinha a falar não era pouco. Segundo o homem, até o episódio do jipe, o laboratório de refino de Saddam ficava na fazenda São Rafael, em Ponta Porã. Na noite daquele mesmo dia, temeroso de que os policiais descobrissem o local, o empresário decidiu transferir toda a estrutura de processamento da cocaína para outra fazenda de sua posse, no Paraguai. Mas parte da cocaína ficou escondida em algum local dentro da São Rafael que ele desconhecia, porque Saddam e seus asseclas temiam o risco de a droga ser apreendida durante o trajeto. Diante da informação, o delegado decidiu organizar uma operação contra Saddam. O sol nem bem raiara no dia 21 de junho de 2000, quando uma equipe de 10 agentes e 2 delegados da PF invadiu a fazenda São Rafael. No local, encontraram apenas o caseiro, que acompanhou tudo. Os policiais fizeram uma varredura no imóvel e não encontraram nenhum vestígio de droga, até que o agente Fernando Caldas, no meio da sala da casa-sede, mirou o forro do telhado.
pegou uma escada no galpão e alcançou o alçapão. Embaixo, um dos delegados segurava a escada, rodeado pelos outros policiais em silenciosa expectativa. Caldas vasculhou a penumbra até encontrar uma sacola plástica, que entregou ao delegado. Dentro, quase 2 quilos de cloridrato de cocaína, 170 gramas de pasta base e quase 1 quilo de bicarbonato de sódio, substância usada para batizar a droga. Ao mesmo tempo, outra equipe ingressava na loja de material de construção de Saddam no centro de Ponta Porã. Lá, os agentes encontraram comprovantes de despesas com a manutenção de aviões que anos depois seriam apreendidos com cocaína e um caderno com curiosas anotações sobre armas. Segundo a PF, o laboratório transformava a pasta base vinda da Bolívia e Colômbia em cocaína base, produto intermediário obtido com a adição de etanol, amônia e ureia. Em seguida, a cocaína base era dissolvida em éter, filtrada e misturada a uma solução de ácido clorídrico e acetona. No líquido precipitava-se um sal branco que era filtrado e seco, o cloridrato de cocaína. Dias depois da operação policial, o informante da PF foi assassinado com dezenas de tiros em um hotel de Pedro Juan. Um claro recado do padrinho para outros que se aventurassem a delatar seus negócios à polícia. O empresário decidiu ir além, intimidando também a Polícia Federal. Na tarde do dia 2 de maio, 2 agentes da PF aproveitavam a folga para fazer compras em um shopping de Pedro Juan, quando se depararam com Saddam e 2 de seus seguranças, ambos com as mãos agarradas nas camisas, a esconder as pistolas. Quando um dos policiais pôs a mão no bolso para pegar seu celular, o próprio Saddam levou a mão direita à cintura e bandeou de lado a jaqueta de brim escuro para mostrar o cabo da pistola. "Se mexer, vai levar", disse o empresário, pensando que o agente sacaria uma arma. "Aqui quem manda sou eu. Admiro o trabalho de vocês no Brasil, mas aqui não." Assim que Saddam e seus capangas saíram do shopping, os agentes entraram em uma caminhonete e tomaram o rumo de Ponta Porã. Foram à delegacia da PF comunicar o ocorrido e solicitar reforços para levar os 3 à delegacia. Quando uma das viaturas da polícia trafegava pela avenida que divide os 2 países, veio o estrondo do tiro. Do lado paraguaio, Saddam disparava contra os policiais. Imediatamente, os agentes saíram da caminhonete, esconderam-se atrás do veículo e revidaram. Na troca de tiros, 3 disparos de Saddam atingiram a caminhonete, antes que ele fugisse pelas ruas de Pedro Juan. O episódio renderia a ele condenação a 1 ano e meio de prisão por dano qualificado, e serviria de lição para a PF. Para combater o capo, seria necessário muito mais do que meia dúzia de agentes. Por isso, em 2001, a Polícia Federal organizou a Operação Fronteira. O objetivo era dizimar a organização criminosa de Saddam e Cabeça Branca, colocando atrás das grades tanto os 2 quanto seus subordinados. A primeira providência foi solicitar à Justiça a interceptação dos telefones de Eduardo Charbel, peça-chave no esquema de Saddam por 2 motivos. Era amigo de infância do empresário e piloto de aviões. Entre eles Carlos Ivan Mendes Mesquita. Naquele mesmo ano, passaram pela fazenda 800 quilos de cocaína, apreendida pela PF em São Vicente, litoral paulista. Preso em flagrante, Mesquita foi condenado a 25 anos de prisão por tráfico, mas fugiu da cadeia no ano seguinte e refugiou-se no Paraguai, de onde passou a mandar por mês uma média de 1 tonelada de cocaína para o Brasil. Pela importância da fazenda na logística de Cabeça Branca, a Polícia Federal passou a vigiá-la diuturnamente. Luiz Pinelli, policial que coordenava a Operação Fronteira, chegou a sobrevoar a fazenda para identificar suas 3 pistas de pouso ativas. No dia 17 de outubro de 2001, Charbel decolou com o avião Beecra Barão 58, matrícula PWSA, de Pedro Juan Cabaleiro com destino ao interior da Colômbia. A aeronave, segundo o Ministério Público Federal, pertencia a Saddam e Cabeça Branca, mas estava em nome de um laranja. Documentos do avião haviam sido apreendidos no ano anterior nas empresas de Saddam em Ponta Porã. Por isso, sua matrícula fora toscamente adulterada com adesivos para PTISA. Na Colômbia, Charbel pousou no meio da mata, ao lado de um rio, onde havia um barco com 3 pessoas. Na manhã do dia 25, o trio carregou a aeronave com pesados fardos de pasta base de cocaína, e o piloto partiu rumo à fazenda em Tapura. Ele não sabia, mas a pista de destino estava cercada por policiais federais camuflados na mata. Por volta das 15 horas, os agentes viram José Carlos da Silva, gerente de Cabeça Branca, e mais 2 subalternos chegarem à pista com uma caminhonete preta do Capo Paranaense. Na carroceria,
12 galões plásticos com combustível para aviação. Era a pista de que os agentes precisavam para ter certeza de que o avião desceria exatamente naquele ponto. E desceu minutos depois. O Beekra taxiou em uma das pontas da pista, seguido pela caminhonete. De imediato, um dos homens subiu no avião e começou a descarregar a droga na caçamba do veículo. Os agentes saíram da mata e correram na direção do avião, armas em punho. Mas o trio de traficantes revidou e passou a atirar. Na confusão, todos conseguiram fugir, inclusive José Carlos, que foi para o Paraguai. O único que não conseguiu escapar foi Charbel, ferido com um tiro de raspão na perna. Na carroceria da caminhonete, os agentes encontraram 488 quilos de cocaína. Para o piloto, era a certeza da prisão por muitos anos. Mas, para os patrões Saddam e Cabeça Branca, só um pequeno revés. Reuniões entre fornecedores colombianos e compradores europeus se repetiam com frequência em Campo Grande e São Paulo. No dia 21 de julho de 2002, Saddam, vestindo blazer escuro, com uma maleta preta em uma das mãos, cruzou a Avenida Internacional em Pedro Juan e, na cidade vizinha, entrou em uma de suas aeronaves com destino ao Campo de Marte, São Paulo. Pousou às 11 horas, foi para um hotel no Morumbi, e no meio da tarde para um shopping no bairro, onde se encontrou com o colombiano Willis Miguel Herrera Garcia. Meia hora de conversa e retornaram ao hotel do Morumbi, onde Garcia também estava hospedado desde o dia anterior. Conversaram no quarto de Saddam até às 21 horas, e depois voltaram ao shopping, onde a reunião continuou. Os agentes perceberam que os dois sempre se deslocavam separadamente, com um intervalo de pelo menos 5 minutos. 2 dias depois, Saddam e o colombiano se encontraram com Cabeça Branca no mesmo shopping. Foi uma hora de conversa intensa do trio. No dia seguinte, 24, Saddam retornou a Ponta Porã. Em fevereiro do ano seguinte, os agentes acompanhariam um novo deslocamento do empresário até a capital paulista. Após se encontrar mais uma vez com William e seu acólito Jesus Humberto Garcia na Rua Augusta, todos rumaram para o mesmo shopping no Morumbi, onde almoçaram juntos. Em seguida, Saddam despediu-se dos colombianos, pegou um táxi até outro shopping, onde Cabeça Branca o esperava. Possivelmente o empresário de Ponta Porã fora repassar ao sócio o resultado da reunião. No dia seguinte, em novo encontro no mesmo shopping, Saddam entregou a Cabeça Branca um pedaço de papel. Os 4 voltariam a se encontrar no mês seguinte em um hotel de Campo Grande. Haveria ainda, na mesma época, vários outros encontros, a maioria em São Paulo, entre Cabeça Branca, Saddam e compradores de cocaína na Europa. Entre eles 2 italianos, um jordaniano, Valed Issacois, ligado ao italiano Rocco Morabito, preso na região da Calábria em março de 2013. Rocco era um dos expoentes da 'Ndrangheta, a máfia calabresa que domina boa parte do tráfico no sul da Europa, uma história narrada em detalhes no capítulo 8. Saddam só seria detido em 16 de abril de 2003, em Marília, SP, quando os policiais federais cumpriram mandado de prisão em ação penal por lavagem de dinheiro. Por volta das 10h30, pousou no aeroporto da cidade paulista o avião Barão PWFO, que, embora em nome de Carlos Roberto da Silva, Laranja de São José do Rio Preto, SP, pertencia de fato a Saddam e Cabeça Branca. De Marília, o trio seguiu de carro até o escritório do também empresário Fausto Jorge na cidade vizinha de Veracruz, onde Fausto tinha uma oficina de manutenção de aviões. Saddam era cliente e amigo de longa data de Fausto. Entre os documentos apreendidos pela PF 3 anos antes na Pauliceia, de Saddam, estavam recibos de consertos de aviões feitos por Fausto em aviões do empresário de Ponta Porã. Como Saddam, Fausto tinha um currículo mais do que suspeito, com várias passagens policiais por contrabando nas décadas de 1980 e 1990. Em 2000 foi indiciado por tráfico pela CPI do narcotráfico da Câmara dos Deputados, mas o processo não foi adiante. Anos depois, seu nome surgiria nas investigações da PF decorrentes da apreensão de 780 quilos de cocaína no Pará. A droga toda foi transportada em um avião Carajá, da Embraer, cujos bancos haviam sido retirados e deixados na sua empresa em Veracruz. Apesar das fortes suspeitas, nada ficou provado contra ele. Na manhã daquele dia 16 de abril, Saddam queria comprar um avião de Fausto. O empresário de Ponta Porã e seus pilotos foram recebidos por Fausto na empresa de Veracruz. Após alguns minutos de conversa, Saddam, Charbel e Fausto foram até o aeroporto da cidade ver algumas aeronaves. Nesse momento, os agentes da PF, que já vigiavam o local, decidiram invadir o aeroporto e prender Saddam. Enquanto isso,
Outra equipe de policiais entrava no hangar em Marília, onde o Barão PTWFO estava estacionado. No GPS da aeronave havia 17 coordenadas geográficas no Paraguai, Bolívia, Colômbia e interior de São Paulo, incluindo a fazenda em Itapura, onde o avião estivera 19 dias antes da apreensão dos 488 quilos de cocaína em outubro de 2001, e a Estância Suíça, uma das fazendas de Cabeça Branca em solo paraguaio. Saddam foi levado ao Instituto Penal de Campo Grande, mas nem por isso ficaria impedido de seguir no comando do esquema de tráfico no atacado. No dia 16 de junho de 2003, agentes da PF seguiam os passos de Cabeça Branca na capital de Mato Grosso do Sul, quando registraram um vídeo da entrada dele na penitenciária. O paranaense carregava uma sacola de plástico branco que parecia conter papéis. Ficou mais de 1 hora dentro do presídio. Saiu sem a sacola. A Polícia Federal não tem dúvida de que Cabeça Branca fora discutir com o sócio preso uma nova remessa de cocaína a partir da Colômbia. A movimentação da quadrilha nas semanas seguintes confirmaria a suspeita. Por meio de um informante paraguaio, a PF descobriria que Cabeça Branca vinha se reunindo com seu gerente José Carlos da Silva em Pedro Juan. Em agosto de 2003, um subordinado a José Carlos comprou a mando do chefe uma carreta Volvo e 2 semi-reboques na região de Sorocaba. Na mesma época, por ordem de Cabeça Branca, José Carlos comprará a fazenda Bigo Rio, em Marcelândia, norte de Mato Grosso, por R$1,7 milhão. Em valores da época, a primeira parcela, de R$600 mil, foi paga à vista em dinheiro vivo, levado em um dos aviões do grupo. Outra fazenda, Bom Sucesso, havia sido adquirida semanas antes na cidade vizinha de Matupá. Estava assim montada a nova logística de Cabeça Branca, e Saddam. A cocaína viria de avião da Colômbia até a fazenda e de lá seguiria do bitrem até o Rio de Janeiro, passando pelo norte paulista. A aeronave utilizada era um Cessna 210, matrícula PTOK, em nome de Nélio, mas pertencente de fato à Cabeça Branca. A certeza da PF sobre o real dono do avião veio em julho de 2003. Nélio voava no Cessna de Vera Cruz, onde a aeronave passará por manutenção, para Campo Grande quando, já próximo ao destino, o motor começou a trepidar. Quase em pânico, o piloto avistou do alto a rodovia BR-262. Era a única alternativa de pouso. Inclinou com dificuldade as asas do avião, que tremiam muito, abaixou o trem de pouso. O Cessna tinha pouca estabilidade e muita aceleração. Descontrolado, o avião se aproximava do solo. Nélio viu a copa de uma grande árvore. Espremeu os olhos para não ver a asa direita se espatifar contra os galhos. O Cessna girou e caiu de barriga na rodovia. Com o trem de pouso quebrado, o aço riscava o asfalto quente. O piloto desmaiou. Não viu a carreta que vinha em sentido contrário na estrada. Sorte de Nélio que a batida foi na asa esquerda. O Cessna rodopiou. Quando ele acordou, estava sendo retirado pelos bombeiros vindos de Campo Grande. Apesar do susto, o piloto não se feriu com gravidade. Já o Cessna ficou completamente destruído e foi levado até uma oficina de aeronaves. 10 meses depois, o dono viu o piloto Nélio e um homem de cabelos grisalhos e espetados entrarem na oficina. Era Cabeça Branca. Vim buscar aquele Cessna, disse, apontando para o avião recém-reformado. Em setembro daquele ano, a Polícia Federal deslocaria uma equipe de agentes até o norte de Mato Grosso para descobrir a localização das fazendas de Cabeça Branca e suas pistas de pouso. Primeiro, pediram mapas da zona rural de Matupá na prefeitura local. Sem sucesso. Passaram-se alguns dias, os policiais souberam da presença de José Carlos na região, acompanhado de um subalterno apelidado de Bigode. O homenzinho mirrado seria localizado pouco depois no centro de Matupá, dirigindo uma caminhonete. Os agentes decidiram segui-lo. Naquele mesmo dia, Bigode tomou uma estrada de terra. Foram 142 quilômetros até a entrada da Bom Sucesso. Logo na estrada de acesso à sede da fazenda, um grande corredor. Era a pista de pouso dos aviões de Cabeça Branca, e Saddam carregados com cocaína. Os agentes decidiram montar um ponto de campana permanente nas imediações. Após alguns dias, viram a carreta Volvo branca entrar na fazenda. O mesmo veículo seria visto em várias ocasiões na Bom Sucesso. Em pelo menos uma saiu abarrotado de cocaína. Era março de 2004. Tempos depois, em depoimento à polícia, o administrador da fazenda daria detalhes do carregamento. Minutos antes do pouso do avião, provavelmente o mesmo Cessna PTOK,
José Carlos e 2 capangas correram armados para o meio da pista. Imediatamente após o pouso, entraram em uma caminhonete e foram ao encontro da aeronave. Puseram os fardos de cocaína na caminhonete e rumaram para os fundos da fazenda, onde a droga era escondida no meio da mata à espera da carreta. Os agentes tentaram seguir o Bitrem, mas perderam contato com o veículo nos confins de Mato Grosso. Um novo carregamento começou a ser preparado na metade daquele ano. Para não fracassar na apreensão da droga, a PF decidiu seguir todos os passos do motorista da carreta, Vandeir da Silva Domingos, um baixinho de bigode que adorava beber cachaça enquanto jogava sinuca com o chefe José Carlos no bar de um posto em Matupá. No dia 3 de agosto, Vandeir carregou o Bitrem com calcário e rumou para Bom Sucesso. No mesmo dia, descia na fazenda o Cessna pilotado por Nélio. Vinha carregado com quase meia tonelada de cocaína embarcada na selva colombiana. No fim da tarde, Vandeir chegou com a carreta, descarregou o calcário próximo à sede e foi para uma clareira na mata, na cabeceira da pista. Lá, havia 15 fardos grandes, que foram abertos para que os tijolos de cocaína fossem dispostos lado a lado no fundo falso da carroceria do Volvo. Vandeir dormiu na fazenda e no dia seguinte pegou a estrada. Começava aí o périplo dos agentes para não perderem de vista a carreta. Foram 28 dias de campana 24 horas, em esquema de revezamento, lembra o agente Edson Aparecido Rosa, de bigode e cabelos grisalhos, com muitos anos de experiência no combate ao tráfico. Para o caminhoneiro não desconfiar, era seguido por 3 caminhonetes descaracterizadas. Ele era imprevisível, não tinha hora para parar nem para pegar a estrada. Isso arrebentava com a equipe. Vandeir foi até Sinop, MT, onde carregou a carreta com arroz. Depois rumou para Rondonópolis, MT. Problemas no motor do Volvo fizeram o caminhoneiro ficar uma semana na cidade, à espera do conserto do veículo. Para a gente foi uma semana de alívio, para repor o sono, lembra Edson. No dia 18, Vandeir retomou a viagem até Itápolis, SP, onde descarregou o arroz. No dia 20, foi para São José do Rio Preto, onde morava um irmão. Às 6h30 do dia 21, o caminhoneiro seguiu pela rodovia BR-153 até uma usina de cana-de-açúcar em Orindiúva, SP. Já na divisa com o Triângulo Mineiro, Vandeir estacionou a carreta no pátio da usina, à espera de um carregamento de açúcar. Enquanto isso, os agentes foram até o escritório da empresa. Para onde aquele Bitrem Volvo vai com a carga de açúcar? Perguntou Edson ao gerente da usina. Para o porto do Rio de Janeiro. De lá o açúcar segue para a Europa. Os agentes sabiam do risco de perder a carreta de vista dentro do rio, por isso decidiram que era a hora da apreensão. Vandeir não reagiu. Os policiais estouraram a madeira do fundo falso da carroceria e deram de cara com os tijolos de cocaína. Em cada um, a inscrição, Toto 100% pureza. Um total de 492 quilos. O brilho do branco intenso do pó impressionou tanto os agentes quanto o promotor Antônio Ganassi, de Rio Preto, para onde a carga foi levada. Em anos de atuação contra o tráfico, nunca havia visto uma cocaína tão pura, disse o promotor. Naquele mesmo dia, a PF decidiu desencadear a fase ostensiva da Operação Fronteira e prender o capo Cabeça Branca. Os agentes sabiam que o megatraficante estava escondido no interior do Paraguai. Mas, na noite daquele dia, tiveram a informação de que ele iria até Londrina, onde comemoraria o aniversário da mãe e em uma pizzaria. O local foi cercado de policiais à paisana, disfarçados de clientes e funcionários. Por volta das 20 horas, chegou a mãe do traficante, cercada de parentes, menos do alvo principal. Os minutos se passavam e nada de Cabeça Branca aparecer. No dia seguinte, os agentes souberam que um surto de febre em uma das fazendas do traficante no Paraguai impedira a viagem. Decidiram então cumprir mandados de busca no apartamento dele em Ponta Porã. Lá, foram apreendidas fotos dele e do seu gerente José Carlos, que àquela altura já era considerado foragido. Nélio também fugiu. Ao saber da apreensão no interior de São Paulo, o piloto, que estava em Campo Grande, decolou com o Cessna e mergulhou em território paraguaio. Só seria capturado 3 meses depois, quando a polícia do país vizinho apreendeu 262 quilos de cocaína com ele, além de Ivan Carlos Mendes Mesquita. Este último foi extraditado para os Estados Unidos, onde respondia a um processo judicial por tráfico de drogas e armas. Condenado, teve a pena reduzida para 5 anos e meio em troca do compromisso de, regressando ao Brasil, colaborar com o combate ao tráfico na terra natal.
dividindo com a polícia seu amplo conhecimento de traficantes e rotas. Mesquita retornou em 2010 e cumpriu 2 anos da pena resultante do flagrante uma década antes. Ao sair da cadeia, em vez de procurar a polícia, o capo regressou ao seu velho métier. Mudou-se para Ponta Porã, MS, para de lá gerenciar a remessa de 300 a 400 quilos de droga via Rota Caipira até São Paulo. Mas os norte-americanos não se esqueceram dele. Agentes da DEA souberam do seu retorno ao tráfico e acionaram a PF. O traficante foi preso em junho de 2015 na Operação Mosaico. Ao pôr as mãos na meia tonelada de cocaína pura na usina de açúcar e álcool do interior paulista em agosto de 2004, a Polícia Federal esbarraria nela mesma. E não é difícil entender por quê. Antes da chamada fase ostensiva, operações dentro da PF são sempre compartimentadas. Pouquíssimos agentes e delegados detêm as informações e dela guardam sigilo total, inclusive em relação aos outros integrantes da corporação. A estratégia é fundamental para evitar o vazamento de informações. Foi assim na Operação Caravelas, 6 iniciada em 2003 a partir de um relatório da polícia portuguesa que descrevia grandes apreensões de cocaína no país escondida em cargas de carne, bucho e tripas de boi congelados, importados por um distinto empresário português, Antônio dos Santos Damaso, homem sério e elegante na casa dos 60 anos, de cabelos muito negros, entremeados por um ou outro fio grisalho, irrefriável apreciador de charutos e dono de 20 milhões de euros em espécie, distribuídos pelo Brasil e Europa.